Primeiro até para respeitar a nossa proposta inicial, que deu origem ao nome, Diário da Honra. Então, assim, é um diário. Então, assim, o diário é sobre vidas ali, sobre histórias das pessoas e tudo. E antes da gente registrar, por exemplo, as pessoas que passaram na sua carreira e tudo, eu gosto de registrar quem é você, de onde você veio, para que isso sirva de referência para muitos jovens que acompanham o nosso canal, para as pessoas perceberem que o Jarão aqui hoje, né, ele já começou ali onde o cara está agora, né, assistindo o YouTube. Então, assim, Jarão, como é que foi a sua juventude? Como é que surgiu a polícia na sua vida? Como é que você decidiu estudar? Já era um sonho? Você tem policiais na família? Como é que isso aconteceu, cara? Esse acontecimento foi um evento na minha vida. Eu nunca quis ser policial, estou sendo honesto. A gente já ouviu muito isso aqui. Interessante. Mas eu nunca quis, de fato. Talvez no momento da minha vida ali, alguns colegas queriam fazer a Polícia Federal e todos falavam, vou fazer. Eu não achava lá grandes ideias, né? Mas eu era em Salvador. Você é baiano, né? Eu sou baiano. Nascido em Salvador, criado lá, todo o meu tempo da minha vida foi lá. Gostava de praia, surfei muito tempo. Mas sempre fui muito estudioso, eu gostava. Quando eu fiz um vestibular para Engenharia Mecânica e Educação Física. Optar pelos dois foi fácil, eu fiquei com Educação Física. E aí fui muito feliz nisso. Fui professor de academia, fui professor de escolas públicas. E eu me identifiquei com a matéria. Eu nunca fui bom em nada, Chaves. Eu sempre fiz artes marciais, eu sempre fiz esportes coletivos, individuais, eu nadei, eu joguei futebol, eu fiz taekwondo, eu fiz capoeira, mas nunca fui bom em nada. Eu era um entusiasta do esporte. E assim fui pautando a minha vida. Até que eu consegui comprar uma academia, consegui construir uma academia, depois de passar longos anos trabalhando nelas, eu consegui montar uma com um sócio. E o engraçado foi que em 93 eu fiz o concurso da Polícia Federal, porque alguns colegas achavam uma boa ideia. Eu apenas fiz. Foi na onda ali. Naquela onda. E fui chamado em 97. Eu, sinceramente, tive dúvidas até se eu ia ou não. E assim... E estudou, já? Como é que você se preparou? Não, eu não estudei muito. Na minha época não era tão difícil, se eu não me engano era nível médio, então não era tão difícil. Hoje é. Hoje tem que dar uma papirada um pouquinho maior. Mas eu não estudei muito não, mas eu tive um bom colégio, eu tive um bom segundo grau. Você tinha uma base boa. Sim. Eu tive uma boa base da minha escola da época e isso foi fácil. Quando eu fiz o concurso eu falei, eu passei nisso aqui, não é possível. Mas se passaram depois disso, Chaves, 4 anos, eu já nem lembrava mais. Inclusive, também demorou para chamar. Muito tempo. E aí eu construí uma academia, sócio, né, de mais 2 amigos que eu tinha, muito bons amigos. E aí me chegou uma carta, você passou na polícia. E eu tomei um susto, fiz, o que eu faço agora? Vou ou não vou? Foi muito difícil decidir, não pense que foi fácil. Imagino. Foi difícil, mas eu decidi em ir e ver qual é. Eu sempre tinha essa característica, vá lá e veja o que acontece. No ruim você volta. No mínimo isso. O que eu fiz? Falei com meus sócios, falei, se eu não gostar, estou voltando e segue o rumo da nossa vida, não, normal, ok. E assim foi. A academia de polícia foram 4 meses, né, seguidos, e não foi muito fácil, Chaves. Foi um período bastante conturbado na minha cabeça. Eu não entendia porque que eu estava ali, sinceramente. Fiquei um tempo até me achar. Você ainda não tinha digerido muito a tua decisão? Não, eu não tinha decidido 100%. Entendi. Eu apenas fui porque alguém disse, muitas pessoas disseram, aliás, isso é uma boa, vai, isso é bom. Não estava convencido ainda disso, né? Nem um pouco. E assim foi durante os 4 meses, mas lá pro meio do curso, mais ou menos, eu tive um insight com um professor lá de direito penal. Ele falou algumas coisas lá que me chamou a atenção. Eu falei, esse negócio não pode ser ruim, isso aqui deve ser bom. E isso me deu uma força, eu acho que ele nem sabe hoje que ele mexeu tanto assim com um aluno que a ponto dele continuar. Isso acontece muito, né? A gente impacta a vida dos outros sem saber. Sem nem saber. E eu fui até o fim. E aí, Chaves, fui lotado no Acre. Mais um desafio. O Acre é uma cidade até interessante, boas pessoas, eu gostei muito das pessoas que estavam lá, mas é distante de qualquer coisa, né?
principalmente da minha cidade, Salvador. Ainda mais naquela época que os meios não eram Não iguais era tão, agora. tão fácil, assim. Tinha no celular, era uma coisa ainda Uhum. bastante rudimentar. E aí o que acontece? Os meus primeiros meses no Acre foram difíceis, eu tenho que dizer que foram difíceis, mas eu fui muito bem acolhido. O pessoal da Polícia Federal, não sei, acho que com todos eles são assim, mas comigo em particular eu fui muito bem tratado, fui muito bem aceito Massa. e me senti dentro de uma família. Uhum. E talvez isso tenha sido um ponto forte na minha escolha e manter naquela escolha, porque a todo momento eu dizia, eu vou voltar para a minha vida de professor de educação física. Tava bem pra caramba lá? Tava bem. De fato, eu estava começando minha vida de empresário, inclusive. Né? E realmente eu tinha muita dúvida. Só que, Chaves, o trabalho policial, ele é cativante, é a coisa que eu acho que às vezes está no sangue de você. Está ali no seu sangue e às vezes você nem sabe. Está inativo ainda, né? Está lá só latente, precisando dar um up e você precisa desse up. Eu tive esse up. Eu fui para o Acre, eu passava a maior parte do meu tempo andando de barcos, né, fazendo patrulhas no barco, prendendo traficantes de pouco vulto, é bem verdade, os traficantes menores, obviamente, e isso foi cada vez mais me motivando. Eu disse, meu amigo, maneiro isso aqui. É isso aqui que eu quero. Eu não largo mais isso nunca. E aí, depois de um ano, meu amigo, já liguei para meus sócios e fiz, irmão, tá com vocês aí, seu amigo não vai voltar. Até que vai na minha parte aí. Fiquem à vontade, é de vocês. Eu nem fiz nenhuma, deixei quieto lá, fica com vocês aí, até porque eu estava dando prejuízo, né, deixando os caras na mão. Eu disse, tá com vocês, meu irmão. Elas por elas, vambora. Exatamente, para mim tá bom. Então, que viesse estava bacana. E os outros 2 anos seguintes foram sensacionais. Aprendi muito, amadureci bastante. Acredito que todo mundo tinha que passar por alguma coisa parecida. E minha permanência lá durante esse tempo já me tornou mais humano do que eu já me achava. Sempre gostei de gente, como eu falei no início. E dali em diante eu fiz, porra, tá aí. Me encontrei completamente. Que massa. Não me consigo enxergar de outra forma. Todo mundo que vai pro norte, assim, fala isso, né? Eu lembro muito bem, assim, o Salmásio teve aqui, o próprio Zé, o Julião. Perfeito. Que a galera vai, tá todo mundo longe de casa, a galera se fecha mesmo ali em família, né? Isso. A minha primeira lotação foi em São Paulo, não tive essa experiência, mas na PRF eu fui a Porto Velho. Então, realmente, lá também acontecia isso na opção do Vera Federal, né? Um pouco menos, porque as remoções eram mais rápidas, então o cara chegava de uma turma, quando vinha outra, o cara já saía e ia para casa dele. Então, a rotatividade era grande. mas na Polícia Federal a galera fica um pouco mais, né? E é massa.